Direto para Mar-a-Lago, resort particular de Donald Trump na Flórida, onde está o nosso enviado especial Pedro Teixeira, que vem aqui já entre nós. Excelente. E já Mariana Janjá, também, que está em Washington. Vamos começar aqui com o Pedro, porque como é que a vitória tem repercutido em torno de Donald Trump? Você que está no entorno de Donald Trump, Pedro Teixeira. Tudo bem, Débora, Yuri, Mariana, todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Desde o início da madrugada de ontem, a gente já vinha trazendo informações de que até os republicanos ficaram surpresos com o bom desempenho de Donald Trump. É bem verdade que eles esperavam a vitória, mas o desempenho está acima até do esperado. A avaliação da campanha que surtiu efeito o comportamento do Donald Trump nestes últimos meses, surtiu efeito a mensagem, principalmente com relação à preocupação com a economia e também com as questões de imigração. Então, foram decisões acertadas da campanha de Donald Trump, que pôde, já no meio da madrugada de hoje, confirmar e dar o discurso da vitória para os seus apoiadores em um centro de convenções aqui de West Palm Beach. Ele, inclusive, fez isso antes até que a CNN projetasse a sua vitória. Com a confirmação da Pensilvânia, naquele momento o cenário era bastante positivo e ele já foi para o palco deste centro de convenções conversar com os seus apoiadores que estavam dentro, com os apoiadores que estavam fora, também acompanhando este discurso, e também com os familiares e amigos mais próximos. Separei alguns pontos do que disse Donald Trump neste discurso de vitória. Ele falou, por exemplo, que ia curar o país que estava doente com os vários problemas. Na avaliação de Donald Trump, ressaltou o discurso de tornar a América great again, né? A América melhor de novo. Esse foi o slogan da campanha e é justamente este ponto que o Donald Trump começa a trabalhar a partir de agora, com a montagem da equipe, com o que ele pretende fazer neste período de transição até o dia 20 de janeiro, quando ele toma posse, depois, evidentemente, de todas as confirmações. O cenário era tão positivo, Débora, Yuri e quem nos acompanha, que o Donald Trump melhorou o seu desempenho com relação a 2020 em estados que são vermelhos tradicionalmente. Aqui a Flórida, por exemplo, ele tem desempenho melhor em várias regiões que antes o Partido Democrata vencia. Ele chegou a vencer, por exemplo, em regiões próximas a Orlando, que é um reduto latino, que dava votos para os democratas naquele momento, nas outras eleições, e teve vitória de Donald Trump nestas eleições. Só um dos exemplos de como o desempenho republicano foi bem sucedido nestes estados. Cito, por exemplo, a situação aqui na Flórida. Os moradores da Flórida votaram por um referendo com relação à alteração em uma lei de aborto. A lei do aborto aqui na Flórida é bastante restritiva, pode ser feito até a 6ª semana de gestação, e na consulta pública eles mantiveram esta decisão. A alteração não foi autorizada pela população, essa ampliação do aborto. Então é mais um daqueles resultados do Partido Republicano de vitória nestes estados onde eles já tinham um bom desempenho. Volto com vocês. Pois é, o Pedro, bem destacado isso do quanto a grande questão, grande chave dessa corrida eleitoral como um todo, você usando o exemplo da Flórida, mas isso se espalha em vários estados, é que não só Donald Trump melhorou o seu desempenho, conquistando eleitorados tipicamente mais associados aos democratas, como Kamala Harris não conseguiu repetir o desempenho de Joe Biden, mesmo naqueles lugares em que ela saiu na frente, naqueles condados em que ela ficou à frente de Donald Trump. Ou seja, ele se aproximou dela onde ela era mais forte e abriu a vantagem onde ele é mais forte e conseguiu. Isso explica porque ele conseguiu não só o colégio eleitoral, mas a maioria ali do eleitorado americano de uma forma nacional. E outra questão que eu queria te colocar, Pedro, é que a CNN tem aí informação de que Trump e seus aliados estão monitorando de perto quais líderes mundiais estão entrando em contato depois desta vitória acachapante e muito rapidamente detectada ali pelas projeções da mídia americana. E por que esse monitoramento? Como é que a gente sabe, viu publicamente quais se manifestaram, mas qual é o objetivo aí do Partido Republicano com
com essa triagem, digamos assim. Yuri, falava mais cedo durante o Bastidores CNN que é aquela questão entre poder e vaidade. O Donald Trump, ele se afasta de pessoas que, de certa forma, não o apoiam como ele imagina. A imprensa americana citou alguns casos de políticos republicanos que não apoiaram Donald Trump da maneira como ele imaginava e que, por conta disso, estão mais distantes deste momento do próximo presidente dos Estados Unidos. E isso se repete nessa apuração da CNN Internacional. Neste momento, o Donald Trump está junto com os aliados no resort de Mar-a-Lago, analisando o comportamento dos chefes de Estado e a maneira como eles se manifestaram com relação a esta vitória de Donald Trump. Então, como, o que falaram, de que maneira procuraram a campanha do Donald Trump, os auxiliares de Donald Trump, se eventualmente para um telefonema ou para uma conversa nos próximos dias, enfim, isso tudo está sendo analisado porque o Donald Trump entende que deve se aproximar daqueles que, de certa forma, se manifestaram como ele espera. Yuri, Débora.